Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo nós vamos retomar a nossa jornada pelo mundo da automaquiagem. Ano passado eu iniciei essa série com 12 vídeos no qual eu ensino passo a passo de cada etapa da automaquiagem. Eu já falei com vocês sobre preparação de pele, onde eu ensinei quais produtos que você vai usar antes da maquiagem. Falei também sobre base, ensinando a aplicar, ensinando a escolher o tom e também já falei sobre corretivos. Agora, nesse vídeo, nós vamos retomar as nossas aulas e o tema de hoje é sobre contornos. O bendito do contorno é um tema que todo mundo tem dúvida e quer aprender. Vocês querem saber que cor usar, onde aplicar, que produto escolher, qual pincel ou esponja utilizar, e todas essas dúvidas eu vou estar bem completo, um chuchuzinho, e eu tenho certeza que vai ajudar você a desvendar de uma vez por todas como fazer um contorno perfeito. De forma bem simples, o contorno ele vem devolver as sombras que a base acaba tirando na uniformização. O nosso rosto, ele é tridimensional, e quando a gente uniformiza com base, ele acaba ficando numa tonalidade só, plano e totalmente chapado. O contorno traz essa tridimensionalidade de volta e também nos dá a possibilidade de criar novas linhas, deixar o rosto mais levantado, deixar o nariz mais fino, a mandíbula mais desenhada. O contorno ele vem trabalhar a profundidade do rosto, e quando você entende isso, fica muito mais fácil de fazer a sua aplicação. Outra coisa importante é sobre a tonalidade dos contornos. Um contorno mais frio, ele traz a sensação de mais profundidade, ele vai trazer uma sombra mais marcada. Quer dizer que a gente sempre vai usar contorno frio, nunca pode usar um contorno quente? Não. Eu mesma tenho uma tonalidade de pele mais quente, um subtom quente, então pra mim o que harmoniza mais é um contorno com fundo mais quente. Quando eu quero fazer algo mais marcado, algo mais desenhado, dar aquela quebrada no rosto mesmo, o contorno frio faz mais sentido, mas no geral, no dia a dia, eu opto pelo contorno quente, que é o que harmoniza melhor com a minha tonalidade de pele. Quem tem uma pele mais fria, super combina um contorno neutro, um contorno frio. Você só tem que tomar cuidado para não usar um contorno tão frio a ponto de trazer aquela aparência de necrose, sabe? De como se o rosto estivesse preto. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Vamos sempre nos atentar a essa tonalidade, utilizar um contorno neutro, um pouco frio, um pouco mais frio, dependendo da sua tonalidade de pele, ou um contorno quente, se você, assim como eu, tem uma pele mais quente, um subtom mais quente. Para vocês começarem a se familiarizar com os contornos, tonalidades, tipos de produtos, eu vou trazer aqui os que eu tenho para vocês conhecerem. Vou falar um pouquinho de cada um. O primeiro produto é esse corretivo aqui da NARS. Ele tem uma tonalidade super quente, então pra minha pele, eu acho que combina bastante. Se você tem uma pele quente, assim como eu, você vai gostar. Ele vai trazer aquela vibe bem bronzeada, touch makeup, que tá bem na moda, então ele é perfeito. Ele é um corretivo cremoso, então a gente vai fazer o uso dele antes do pó, né? E assim, gente, eu ganhei esse produto, eu não comprei, eu ganhei. Já faz uns 2 anos, ele tá durando bastante. Tá um pouco menos da metade, né? Mas durou muito. E eu também quero trazer outras tonalidades dele pra minha maleta, porque no caso ele é um corretivo, né? Eu uso ele como contorno, mas ele é um corretivo, então ele vai ali trazer uniformização pontual para sua pele, né? Camuflagem de olheira, de espinha e tudo mais. Como contorno, essa tonalidade por mim tá super aprovada, sempre está na minha maleta. O segundo produto é esse stick multifuncional da Boca Rosa e ele é um dos meus produtos favoritos para fazer contorno cremoso nas minhas clientes.
Ele tem essa tonalidade que é quente, mas não tão quente assim, sabe? Um pouco menos do que o da NARS. Ele esfuma muito bem e ele é escuro, só que eu consigo trabalhar a tonalidade dele, deixando ele mais suave ou mais marcado. Ele simplesmente é perfeito, eu uso quase em todas as minhas clientes, amo demais. De produto cremoso, eu ainda tenho esses corretivos da Kryolan, o Dermacolo. Gente, os meus estão pela hora da morte, tá? Então, vocês me desculpem, mas é pra vocês verem que eu uso bastante. Esse corretivo, ele é bem pigmentado, bem resistente e eu gosto de fazer o contorno com ele quando eu quero uma pele pra durar assim o dia todo, tipo uma noiva, que ela vai chorar, que ela vai se movimentar. Esse corretivo, como contorno ali, ele vai segurar essa pele. E eu gosto também dessa tonalidade, porque ele é uma cor bem fria, então eu consigo esfriar as minhas outras tonalidades quando eu quero um corretivo, um contorno no caso, né, que não seja tão quente. Por isso que eu amo ele, eles já estão acabando, mas eu vou repor com certeza, é outro produto que não sai da minha maleta. A viciada em contornos cremosos. Tenho mais uma dica pra vocês. Essa paleta aqui da MAC, essa paleta é a Deep. Ela tem tons de corretivo bem escuros para pele retinta. E, gente, eu uso corretivo como contorno, né? Então, se você tem pele retinta ou se você é maquiadora, esse daqui não pode faltar na sua maleta, porque é um dos produtos mais escuros que eu encontrei de fácil acesso, né? Aqui no nosso mercado. Ele vai ser perfeito, tanto para você usar como corretivo, quanto contorno. Então, fica aí a minha dica. Olha como são escuros. Então, para quem tem pele retinta, perfeito, amor. Agora, vamos para os contornos em pó. Eu tenho aqui os clássicos da Benefit, o Hoola, tem o tradicional e tem o caramel também. Esse tradicional, ele tem uma cor bem neutra, gente. Esse daqui seria um tom de contorno neutro. Olha que bonito, o meu já tá fazendo furinho, porque também ganhei esses produtos quando eu fiz uma campanha com a Benefit. Já faz 2 anos e eu sigo usando. Ai, gente, uma perfeição. Esse daqui eu não tenho nem o que comentar. Para peles claras, ele é simplesmente perfeito. E o caramel também é perfeito, gente. Ele já é um contorno mais quente. É o que eu amo usar na minha pele, né? Então, é super aprovado também. Os dois são da mesma qualidade, esfumam super bem e essas tonalidades são bem coringas pra você ter na maleta. E se eu não me engano, eles têm mais uma tonalidade, 1 ou 2 tonalidades dessa linha. Então é contorno pra todos os tipos de pele. Pra pele clara, eu também tenho esse contorno da Bruna Tavares que eu vou abrir com extremo cuidado porque, ó o pobre. O bichinho, gente, já foi. E eu tô aqui na luta pra usar, porque, ai, gente, ele é uma tonalidade perfeita. Sério. Ele também, pra pele clara, funciona muito bem. Eu gosto de usar também pra fazer contorno no meu nariz, quando eu quero algo bem suave. Ele deixa bem esfumado, bem difuso, nada marcado. Então, outra dica pra vocês é esse contorno da Bruna Tavares, pra vocês terem aí, pra você que tem pele clara, pra você que é maquiador. E o último produto, o último contorno em pó é esse da Sephora, tá? Da linha da Sephora. Ele é um contorno bem chocolatudo, eu uso pra peles mais escuras e ele não é totalmente mate, ele tem um efeito mais acetinado. Ele é bem macio também, então, pô, perfeito pra ter na maleta. Sério, como sombra também, isso aqui é um babado. Eu amo, né, gente? Porque o corretivo eu uso como contorno, os contornos eu uso como sombra e assim a gente vai trazendo multifunções para os produtos que a gente tem. Até aqui eu falei pra vocês qual que é a função do contorno, quais tonalidades a gente pode trabalhar e falei sobre alguns produtos também. Agora eu vou voltar aqui somente com
a base e o corretivo para ensinar vocês a aplicar esse contorno, a fazer uma pele belíssima e bem contornada. Voltei com a pele somente com base e corretivo e agora sim nós vamos aplicar o nosso contorno. O contorno ele pode ser feito tanto com os produtos cremosos quanto com os produtos em pó e eu gosto de utilizar os dois. Primeiro eu faço uma base com o produto cremoso e depois eu venho selando e trazendo mais intensidade de cor com o produto em pó. Quando a gente faz essa base cremosa, seja no contorno, no blush e até mesmo na sombra, a durabilidade da nossa maquiagem vai para outro nível. Além disso, é muito mais fácil da gente trabalhar produtos cremosos, deixar tudo bem esfumado, do que esfumar diretão um produto em pó. O produto em pó precisa de muito mais cuidado. O produto cremoso a gente consegue ter mais tempo para conseguir esfumar e dar um acabamento bem bacana. Aqui para vocês eu vou ensinar de um lado com o produto cremoso, finalizando com o produto em pó e do outro lado somente com o produto em pó. E aí vocês vão ver as diferenças de aplicação e os cuidados que vocês precisam tomar. De produto cremoso eu vou usar o stick multifuncional da Boca Rosa e eu não vou aplicar ele diretamente no meu rosto fazendo aquelas bolinhas, igual a Bianca ensina nos vídeos dela. Eu prefiro aplicar de outra forma, que é pegando o produto com o pincel e tirando o excesso aqui, ó, na mão. Tiro o excesso e aí eu venho aplicando o produto no meu rosto. Assim eu acho que fica muito mais fácil da gente trabalhar o esfumado. Não corre risco daquelas bolinhas ficarem marcadas no nosso rosto. Onde nós vamos aplicar o nosso contorno? A principal marcação é a marcação lateral. Aqui no nosso rosto a gente tem esse ossinho da bochecha que chama zigomático. E logo abaixo dele nós temos uma marcação, uma profundidade. Então, pensando em devolver as sombras naturais para o nosso rosto, a gente vai marcar essa profundidade aqui, esta sombra. Porém, se eu vir diretamente com o contorno exatamente onde o meu rosto aqui afunda, eu vou deixar ele caído. E por isso a gente usa o contorno um pouco acima dessa linha. Ao invés da gente aplicar logo aqui embaixo, eu vou subir esse contorno aqui em cima, aplicando ele quase em cima mesmo do zigomático, tá? Isso vai fazer com que o nosso rosto dê aquele up, dê aquela levantada. Pego o meu produto com o pincel, tiro o excesso e aí eu vou aplicar com o pincel, começando aqui na parte de cima, próximo à raiz do cabelo e próximo ao final da minha orelha também. Então, começo dando batidinhas, porque daí eu aplico já esfumando, concentro o produto aqui no meio, logo bem próximo aqui do cabelo e vou dando batidinhas em volta para deixar ele difuso e esfumado. Em seguida, eu vou descendo aqui, ó, próximo à minha bochecha. Tá vendo? Eu não vou chegar com esse contorno muito próximo aqui ao meu nariz, à minha boca. Eu deixo ele concentrado mais na lateral até o meinho aqui do meu rosto, até o meinho aqui da minha bochecha. E vou dando batidinhas bem leves, a minha mão tá bem leve, na borda, aqui embaixo também, pra deixar esse contorno super bem esfumado. E como ele é um produto cremoso, ele é fácil de trabalhar, ó. Ele vai se espalhando sem dificuldade nenhuma. Aqui a gente já tem um pré-contorno pronto, só que ainda ele não tá muito bem acabado, né? E aí, pra melhorar esse contorno, eu vou vir com a esponjinha. Com a esponjinha, eu dou batidinhas por cima desse contorno, principalmente aqui nas bordas, para unir, deixar bem esfumado com a base e tudo fica bem difuso. Olha a diferença que dá quando eu dou esse acabamento com a esponjinha. Tá vendo? Olha que contorno bonito.
O meu rosto, vocês já conseguem ver a diferença, né? Daqui. O meu rosto, ele tá muito mais levantado do que aqui. Aqui a gente tá sem tridimensionalidade nenhuma. Aqui a gente tem tridimensionalidade e tá bem esfumado, não tem nada marcado. Se ainda assim você aplicou com o pincel, depois veio com a esponjinha e você acha que o seu contorno ficou bem marcado, você pode voltar com um pouquinho da base e passar por cima desse contorno, que ele vai suavizar e vai deixar a sua pele toda difusa, bem uniforme, sem ter marcação nenhuma. O contorno vai estar lá, mas ele não vai estar super presente, super marcado. Outro ponto é a testa. Normalmente a testa ela é mais bronzeada do que o restante do rosto, né? Principalmente esse início aqui, próximo à raiz do cabelo, acaba tomando mais sol. E aqui você tem que se atentar a alguns fatores. A minha testa eu não considero ela nem grande nem pequena. Então, eu vou fazendo aqui o meu contorno, normalmente sem nenhuma restrição. Gosto de deixar ele bem esfumado com a esponjinha também. Acho bonito, acho que fica bem harmônico no meu rosto. Se você tem uma testa maior, você pode crescer esse contorno para que ele dê a sensação de que sua testa está um pouquinho menor. Agora, se você tem uma testa bem pequenininha, você tem que tomar cuidado com o contorno nessa região. Porque se você descer muito esse contorno, a sua testa vai diminuir ainda mais. E aí dá uma impressão de rosto desarmônico, sabe? As coisas aí não combinam. Então a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, porque o contorno ele vem para realmente aprofundar, trazer sombra. E quando ele aprofunda, ele diminui, traz essa sensação de diminuição. Então a gente precisa se atentar o que a gente quer diminuir, né? O que a gente não quer chamar tanta atenção ali para usar mais ou menos contorno. Às vezes você não quer disfarçar nada, só quer trazer uma tonalidade ali um pouco mais escura, né? Só realmente trazer uma sombra de leve. Então você vai tomar cuidado para não deixar muito marcado ou muito grande ali o contorno naquela região. A mandíbula e o queixo também podem ser contornados. E aqui a gente vai usar a mesma lógica da testa. Se você tem o queixo mais projetado, a mandíbula mais projetada e você quer diminuir essa projeção, você vai passar o contorno bem em cima deles. Então, bem em cima aqui do seu queixo, bem em cima aqui da mandíbula. Isso vai fazer eles retraírem um pouco, dar essa impressão de diminuição. Se você já não tem queixo, já não tem mandíbula, evita passar o contorno ali, tá? Senão você vai diminuir ainda mais e vai se sentir estranha quando olhar no espelho. Aqui no meu caso, eu gosto de passar o contorno aqui no queixo, não muita coisa, às vezes é só o sujinho do pincel que eu trouxe ali da testa, da lateral, eu passo aqui no meu queixo e bem esfumado. E passo aqui na lateral do meu rosto, mais embaixo, não exatamente em cima da mandíbula. Não tenho papada, mas se você tiver papada, você pode passar bem em cima assim da papada para diminuí-la, para dar essa sensação de que é menorzinha, tá? E quando a gente passa embaixo aqui do queixo, embaixo da mandíbula, a gente tende a projetar eles um pouco mais para frente, porque embaixo vai ter uma sombra e em cima ele vai estar com a base, né, com uma iluminação. Para deixar essa projeção ainda mais evidente, você pode utilizar um corretivo mais claro, porque daí você vai brincar, vai usar a técnica de luz e sombra 100%. Aqui eu tô focada somente no contorno com vocês, mas o contorno, ele tá diretamente ligado com a técnica de luz e sombra. O contorno entra como sombra, o corretivo mais claro como luz, né? Então vocês podem usar essa técnica e essa dica também se achar necessário. No nariz, eu vou vir com um pincel menorzinho, vou pegar o meu produto e tirar muito do excesso, porque eu gosto de um contorno de nariz bem
natural. E aí, a primeira coisa que eu faço é marcar aqui embaixo para dar aquela arrebitada no nariz, deixar ele mais em pezinho, deixa ele bem esfumadinho. Pode vir com a esponjinha e dar aquela suavizada. E também aplico aqui na lateral, ó. Bem na lateral do meu nariz, subindo aqui, ó, pra sobrancelha. Desço aqui também. Essa linha vai fazer com que o meu nariz pareça mais fino, junto com a outra linha aqui lateral que eu vou fazer posteriormente. Quanto mais próximo essas duas linhas estiverem, mais impressão de nariz fino vai passar, tá? Então, esse é o jogo de luz e sombra aqui no nariz. E claro, se você depois reforçar a luz com um corretivo, em cima aqui desse espacinho que ficar entre essas linhas de contorno, vai dar um efeito melhor ainda. Então aqui, ó, eu fiz a marcação, gosto de marcar um pouquinho aqui em cima também, pra deixar só essa bolinha mais clara. Esfumo com a minha esponjinha pra deixar bem suave. E aqui a gente já tem, ó, um contorno. Olha que interessante. Um lado de contorno e outro sem. Olha como o contorno traz essa dimensão, essa tridimensionalidade para o nosso rosto. Aqui um rosto todo chapado e aqui um rosto com sombras, com profundidade, né? Com mais cara de real. Bem bonito, né, gente? E sem dificuldade nenhuma. Vai me dizer que você teve dificuldade para fazer esse esfumado? Com um produtinho cremoso? Rapidinho. Se errou, vem com a base e já conserta. É muito, muito fácil mesmo. Para o outro lado, eu vou usar o Hoola Caramel. E eu vou primeiro passar ele nessa parte do meu rosto onde não tem nenhum contorno e depois eu selo com vocês essa parte cremosa, tá? E a gente vai seguir os mesmos passos. Eu vou pegar com o meu pincel o meu produto, vou tirar o excesso e aí vou aplicar da mesma maneira. Bem aqui próximo à raiz do meu cabelo, próximo ao finalzinho da minha orelha, vou começar a depositar com a mão bem leve, gente. E deposito já esfumando essa borda toda. Eu peguei pouquíssimo produto, porque se eu pego muito produto e já carimbo aqui, a chance de eu conseguir esfumar é pouca, é mínima. Então, ó, só com um pouquinho de produto, eu já fiz o meu contorno. Vou pegar mais um pouquinho, porque esse lado ele tá um pouco mais marcado. Então, começo dando batidinhas bem aqui no topo, vou descendo esse meu contorno, próximo aqui, ó, meio da minha bochecha, e vou esfumando essas bordas, dando batidinhas. Tá vendo que eu tô pegando aqui na ponta do pincel? Isso ajuda a minha mão ser mais leve. Se eu pegar muito próximo aqui, a minha mão vai ficar mais pesada. Então, eu desço um pouco os meus dedos pra pegar o pincel de uma forma leve e fazer essa aplicação de uma forma leve também. Pronto, acho que tá bem legal. Aqui, ó, com pouco produto eu já consegui esfumar bem esse contorno. Mas se você marcar muito, você pode vir com a esponjinha e dar leves batidinhas. Normalmente a esponjinha ela já tem um pouquinho de resíduo de base, então isso ajuda a deixar tudo mais difuso, tá? Aqui na minha testa eu vou fazer a mesma coisa, próximo à raiz do cabelo, vou descendo. Eu não acho a minha testa tão grande, igual eu falei pra vocês, nem tão pequenininha. Então, assim, eu super curto fazer um contorno e deixar minha pele também mais bronzeada com o contorno. E agora, aqui na lateral e queixo. Aqui no pescoço, isso ajuda também a tirar um pouco de efeito de máscara que a base pode trazer. E agora o nariz. Vamos para o nariz. Vou pegar o mesmo pincelzinho, pego aqui meu produto, tiro bem o excesso
e marco a lateral do meu nariz. Gosto de linkar com o início da minha sobrancelha. Aqui embaixo eu já passei, né? Mas eu sempre passo aqui embaixo e aqui em cima também. Tá vendo que tá bem marcadinho? Agora eu venho com a esponjinha, dou as batidinhas necessárias para que o produto esfume melhor. Olha isso! O meu nariz nessa proporção tá ótimo, mas se você quiser aproximar ainda mais essas linhas, deixar o nariz ainda mais fino, fica à vontade. E claro, se você quiser vir com um corretivo mais claro aqui em cima, aqui na pontinha, vai evidenciar ainda mais esse seu contorno. Pra mim tá ótimo, eu gosto de algo mais natural, então somente o contorno ali com a base já funciona muito bem. Vou selar o meu contorno cremoso com esse mesmo produto. E aqui, gente, não tem muito segredo não, é só você passar o contorno em pó por cima do que você já fez, cremoso, só para dar uma seladinha, intensificar ainda mais a cor. E claro, sempre, gente, isso daqui vocês vão ver em quase todos os meus vídeos. Volta com a esponja e dá a batidinha pra tirar qualquer marcação. Eu amo uma pele bem esfumada, eu acho que é chique, é bem bonito. Aqui, ó. Ai, não tem como, gente, ó, não fica feio, fica lindo também com o pó. Mas assim, parece que fica tudo mais difuso. O produto cremoso, ele deixa mais difuso, ele conversa melhor com a base. Tá vendo? Aqui também tá lindo, quando você tiver com pressa, bora. Vira e mexe, eu tô com pressa, não dá pra fazer tudo. Então venho direto com o contorno em pó. Mas quando eu tenho tempo e quero que minha maquiagem dure pra caramba, aqui, ó. Vai nesse, tá? Vai nesse que é sucesso. Sucesso. Eu nem coloquei essas dicas que eu vou dar agora no roteiro, mas eu quero acrescentar porque são outros lugares que vocês também podem fazer contorno, que são os lábios e os olhos. Nos lábios você dá aquela inchadinha na boca, deixa ela mais um bocão, consegue trazer um bocão maior. E nos olhos você já faz uma pré-sombra, traz uma profundidade ali pro olhar. Se você tiver o olho mais inchadinho, o contorno vai ajudar a tirar esse inchaço, vai trazer ali também uma dimensão maior pro seu olho. Aqui na boca eu pego um pincel pequenininho assim, pego o contorno, tiro o excesso e passo pela volta inteira da minha boca. Aqui vai depender do efeito que você quer. Se você quiser um efeito bem bocudo, você passa sempre embaixo aqui, ó. Aqui embaixo da linha natural da sua boca. Porque daí quando você volta, vai ter essa nova marcação. Uma nova linha labial. Em cima a mesma coisa, a gente aplica um pouquinho acima da nossa linha natural. Dá umas batidinhas assim com a esponja. Tiro o excesso e pronto. E nos olhos você pode vir com um pincel de esfumar, não precisa ser tão pequenininho, tá? Ele pode ser um pouco maior. E aí você vai aplicar bem no final aqui do seu olho, já linka aqui com esse contorno que tá na sua têmpora, nessa lateral. Que foi a unificação do contorno da testa com o contorno lateral. Viu? Profundidade. Olha que perfeição, cara. Contorno é vida. Essa pele ficou outra, porque eu tava com a base, tava com corretivo, mas não tinha vida. A minha pele tava morta.
sem uma sombra sequer. E aí o contorno traz toda essa vida de volta. E eu gosto muito, vocês estão vendo que eu tenho uma pele mais quente? Olha como combina esse contorno mais quente em mim. Se eu fizer um contorno muito frio, não vai dar bom, vai dar um estranhamento. Vocês vão olhar pra mim e vão pensar, tem alguma coisa estranha aí. Já quem tem pele mais fria, se eu faço um contorno super quente, esse estranhamento também acontece, porque daí eu tenho que partir para tonalidades mais frias, né? Para contornos mais frios que vão harmonizar com esse subtom mais frio desses outros tipos de pele. Mas, gente, isso tá aprovado? Tá aprovado, né? Agora eu vou terminar minha maquiagem, finalizar e já volto para encerrar o vídeo com vocês. Finalizei a minha maquiagem e fala sério, gente. Um contorno bem feito muda completamente a sua maquiagem, olha isso. Olha esse acabamento de pele, olha essas sombras, esse bronze, tudo esfumado, tudo no lugar e ainda assim se fazendo presente. Vocês estão vendo que o contorno, ele está bem esfumado, ele está bem difuso com o restante da pele, mas está presente no lugar certo. Eu nem quis exagerar muito na maquiagem para deixar bem o protagonismo todo pro nosso contorno, que ficou esplêndido. Eu espero que vocês tenham gostado muito de mais um aulão de automaquiagem. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de me dizer aqui nos comentários. Deixa seu like e se inscreve também, porque está para vir novos vídeos. No próximo vídeo eu vou falar sobre blush, depois eu vou falar sobre pó, vou falar sobre iluminador, sobre a parte dos olhos, então se inscreve para não perder. Você vai sair daqui, ó, craque na sua automaquiagem. Um beijo e tchau, tchau!